Discursar em público, abraçar criança, comer pastel na feira. Uma campanha eleitoral vai muito além daquilo que a gente consegue ver. No episódio de hoje, a gente vai revelar os segredos da comunicação política. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corraine e estamos começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Uma boa comunicação com os eleitores é fundamental para qualquer político, seja um candidato eleito ou sem mandato. Afinal, quem atua nesse ramo está sempre em campanha. E para falar sobre isso, hoje eu vou receber o Giuliano Salvarani, consultor, estrategista político e professor do Master em Comunicação Política e Sociedade da SPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Juliano, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Prazer enorme te receber no programa de hoje. Caio, prazer é todo meu, prazer estar aqui com a SPM, tantos amigos. Estar aqui no corpo docente, para mim é uma honra e um privilégio estar podendo falar com você hoje aqui. Exatamente. Vamos falar, então, sobre a área política, a área de comunicação política, a área de marketing político. O que quem não é dessa área não sabe, mas deveria saber sobre campanha, sobre comunicação. A gente pode começar esse programa aqui com algumas curiosidades, com algumas informações privilegiadas de que, peraí, agora eu estou percebendo uns padrões que antes eu não sabia. Caio, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa, o marketing político é uma área muito rica, muito extensa, e o que eu acho que é o ground zero, né? O que as pessoas precisam entender? O marketing político está em todo lugar. Muitas pessoas acham que marketing político é marketing eleitoral. Então só se faz propaganda para se buscar voto, para conquistar o coração dos eleitores, né? A gente brinca com os corações e as mentes, mas o marketing político é muito mais que isso. Né? A gente pode falar de um marketing voltado para as instituições e da administração pública, direta e indireta, que estão sujeitas, inclusive, às normas eleitorais. Podemos falar de partidos, podemos falar de mandatos, e a gente tem o privilégio hoje das técnicas do marketing político estar presente em outros tipos de eleição, outros tipos de competição eleitorais, como eu brinco, né? Síndico de condomínio é um tipo de eleição, o clube de futebol é um tipo de eleição, conselhos profissionais também são tipos de eleições, universidades. Então a gente tem uma gama tão rica de áreas que contemplam as técnicas de marketing político, que a gente pode dizer que a riqueza dessa área faz com que o cidadão comum, que às vezes não conhece, ache, é a politicagem, ele é marqueteiro. Que bom que ele é marqueteiro, que bom às vezes que ele é meio político, né? Porque de fato está se apropriando de algumas técnicas. É claro que para o cidadão comum, para a pessoa que às vezes não entende muito bem, se torna algo muito fake, muito falso, e o bom marketing político faz com que as técnicas estejam presentes no dia a dia, né? Então aquela pessoa que às vezes bomba na rede social está sendo fiel a algumas técnicas. E a pessoa que às vezes não bomba é porque está sendo fiel e não sabendo utilizar muito bem aquilo que a gente entende, aquilo que a gente pratica dentro dessa área. Então acho que para começar o nosso papo, Caio, dizer que o marketing político é uma área imensa, é uma área que está se expandindo no Brasil e está em vias de se profissionalizar de fato para áreas das eleições, para áreas do poder público e para as outras áreas no geral também. Juliano, só para a gente tirar isso da frente, porque eu falei isso na introdução do programa, eu queria muito te perguntar isso. Por que a cada 2 em 2 anos, né, nesse ciclo, né, de eleição, todo mundo começa a comer pastel, todo mundo começa a dar beijo em criança? Tipo, qual é? Qual é a do pastel? O pastel, eu não vou nem falar o palavrão, né? Porque aqui a gente vai entrar em outros meios, mas, de fato, é aquela técnica antiga que a pessoa leva na literalidade, né? Olha, se aproxime do eleitor, humanize o candidato, faça o que as pessoas fazem. Aí o candidato, o bem-aventurado ali, nunca comeu um pastel, nunca pisou numa feira, só... Não sabe que você come o cantinho, dá uma soprada primeiro. Isso, pô, cara... Aquele enroladinho que às vezes vem a gordura, né? E aí a pessoa é meio obrigada pelo marqueteiro, pela pessoa que está cuidando da comunicação, vai lá, se finge de pobre. E aí tem aquelas fotos famosas que a gente vê pela internet, mas é um pouco isso, né? É nessa tentativa que hoje virou quase um senso comum, que aí a pessoa leva na literalidade, mas acaba não se adaptando, seja a técnica
ao personagem, seja o personagem a realidade que ele vive. Exatamente. E quais são os elementos-chave da comunicação política e de uma campanha eleitoral, né? E como que o marketing se relaciona com essas estratégias? Porque você acabou de mencionar, né, que justamente o marketing político vai muito além das campanhas, vai muito além, né, desses ciclos eleitorais. Então, justamente, como que efetivamente a comunicação, o marketing se relaciona com essa, né, essa necessidade de você se apresentar para o seu público interessado, para os seus pares, etc. Perfeito, Caio. Eu acho que a gente tem, enfim, muitos elementos, né? Eu gosto de sempre contar a história do marketing político no Brasil, que é pouco estudado, inclusive, né? A gente vive um momento, principalmente a partir da década de 80, um boom, né? Talvez até dando um passo atrás. A gente tem, junto à ditadura militar, proibições severas a respeito da propaganda eleitoral. A Lei Falcão, a Lei Candir, que faz com que o candidato tenha proibições na hora de fazer a propaganda dele. Então, aquilo que a gente vê hoje na televisão, oi, eu sou o candidato tal, meu número é tal e meu partido é tal. É um resquício da ditadura militar, que proibiu na medida que o campo progressista, o campo democrático estava, de fato, ascendendo socialmente em detrimento da ditadura. Então, a gente carrega isso até hoje. Na década de 80, na década de 90, com a ampliação do broadcast, a gente tem aquelas grandes campanhas muito inspirado no modelo americano, né? Então, a grande campanha de TV, o branding, o conceito, a narrativa, o público-alvo, só que era unidirecional, né? A gente não tinha um cenário de ubiquidade como a gente tem hoje. O que é ubiquidade? A campanha política, o candidato está em todos os lugares, né? Então, Thaís que está ali, provavelmente vai abrir a rede social dela e vai aparecer um anúncio de um político no stories da rede social dela. Por quê? Está em todos os lugares. Então, está desde do cartaz na rua, do santinho, na televisão, no rádio, na rede social, no boca a boca. Tudo isso compõe as táticas e as técnicas de marketing político. E isso faz com que se complexifique ao mesmo tempo, né? Então, o que antes tinha a TV, o rádio, o marqueteiro, a mensagem, o diretor de arte, aquele cara que desenhava ali na mão as principais peças, a pessoa que fazia o jingle, o compositor, né, aqueles jingles famosos que no Brasil é tão rico a nossa tradição musical. Hoje se acumula técnicas, se acumulam funções. Então o novo profissional do marketing político precisa dominar essas técnicas, que no Brasil a gente tem uma criatividade gigante, inclusive é um produto de exportação nosso aqui, e tantas outras. E, claro, o advento da rede social complexifica isso também. Então, hoje tem um social media político, hoje tem o gestor de tráfego político, hoje tem o designer político, hoje temos o coordenador de mobilização política voltado para o digital. Então, a gente acaba exportando a nossa criatividade para outros países, que muitas vezes têm campanhas mais frias, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não conseguiu dar aquele passo adiante na hora de profissionalizar. Então, daí vem a importância, né, Caio, de espaços como esse, que estão fazendo discussões de alta qualidade, gente que quer entrar nesse mercado e que se vê especializada em uma ou outra área. Exatamente. E uma coisa que é sempre interessante quando a gente leva em consideração na parte de campanha, efetivamente, nós temos em relação a elas algumas regras não escritas, né? Normas que, não que elas existam oficialmente, mas que são seguidas pelos candidatos, uma questão de meio que subentendida de fair play, ou algumas táticas que a gente já viu que, isso aqui, se a gente tiver que apelar para essa parte, não dá, né? É melhor não faz isso, porque não vai colar. É engraçado, porque o Brasil... O Brasil do Brasil, né? Ele se surpreende a gente a cada momento, né, Caio? Então, claro que eu acho que a primeira regra muito dita é a legislação, né? Então, vamos levar a considerar o psicotécnico do marketing político. A gente precisa respeitar a legislação, o que no Brasil já não é tão habitual assim, né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Hoje, a questão de poluição sonora é uma violação da legislação eleitoral. Então, o que a gente via, aqueles carros de som, tocando jingle todo momento, nos finais de semana, incomodando a vovó que às vezes queria dormir, é proibido. A gente sabe que no Brasil, isso muitas vezes não acontece, vai né? pro interior pra você ver, filho. Nem precisa ir pro interior, não. Aqui em São Paulo mesmo já tem muito.
Mas as regras não ditas, Caio, eu acho que, é claro, né, aquilo do bom senso, né? Então, quando a gente vai para a área da família do candidato, isso é um tabu que, olha, se eu tiver que ir para esse lugar, a campanha toma outra, outra face. Se eu tiver que, por exemplo, produzir fake news, a campanha já entra para uma outra face. O que, infelizmente, é muito comum no Brasil. Tá? Ainda mais dentro do cenário de desinformação que a gente vive no Brasil hoje, desregulamentação do campo digital, a profusão de fake news, ainda mais a gente acha que vai falar isso hoje, da inteligência artificial, que é capaz de reproduzir vozes, reproduzir faces, reproduzir, enfim, peças publicitárias em massa e num cenário quase não regulado, bem, isso é um cenário onde as regras não ditas e as regras ditas proíbem, mas muita gente escala e transpõe aquilo que a gente chama do bom senso. Né? Infelizmente, tem campanhas lado B e campanhas lado A. Hoje, inclusive, é um produto. Quem quiser contratar o produto lado B, pode contratar, está no mercado. Inclusive, tem muitos lugares muito legais pesquisando sobre isso. É um campo ainda de pesquisa no Brasil, entender como que a gente se tornou um grande produtor de fake news no mundo, tá? Mas acho que fica para um próximo papo isso, cara. Exatamente. Eu queria aproveitar essa sua deixa de justamente, vamos colocar em pauta aqui, de que maneira que as redes sociais, a inteligência artificial, elas estão influenciando, elas estão impactando a comunicação política, né? Porque uma das coisas que você mencionou foi justamente, né, de que se a gente for esperar noção, não vai receber. Então, como que a gente está se organizando nesse sentido? Porque, querendo ou não, a gente está constantemente sendo bombardeado por esse tipo, né, de ação em massa, bots em todas as redes, uma comunicação extremamente agressiva. Então, como que a gente está em relação a justamente, né, a utilização das redes e inteligência artificial, principalmente na comunicação política? Eu acho que a inteligência artificial, sobretudo no ano de 2023, né, a gente está gravando aqui em meados de agosto de 2024, ela deu uma explosão, né, ainda mais com grandes empresas que vieram com a inteligência artificial generativa, não vou fazer um merchan aqui, que de fato explodiram, falaram, nossa, isso aqui é possível. Olha para onde que está indo a tecnologia. Claro que num primeiro momento é um susto, num segundo momento se torna quase um objeto de desejo, e aí tem um terceiro momento que é, beleza, como que eu uso isso aqui a meu favor? Sim. Tá? Eu acho que ainda faltam, como que eu posso dizer, desenvolvimentos tecnológicos e de recursos humanos mesmo para poder manusear essas ferramentas hoje à disposição. Da mesma forma como é difícil, talvez, há 100 anos atrás, ter um piloto de carro, ter um cara que fazia uma determinada técnica em determinado campo científico, essa também são técnicas que são novas ainda para a gente. Nas eleições de 2024, ainda vai começar a ser utilizada, mas não em larga escala. Imagino que essa eleição é uma eleição de teste, que para 2026 aí já vão ter profissionais, analistas, técnicos em inteligência artificial para o ramo eleitoral. Sim, exatamente. E você acredita que justamente, né, até batendo e pontuando um pouco mais nessa questão da inteligência artificial, você acredita que, principalmente, né, por essa, de certa forma, né, essa desregularização, né, principalmente das IAs generativas, a gente tende a ver uma utilização de má fé, de, ok, deixa eu gerar aqui conteúdo de pessoas em situações que não são verdade, há esse perigo, há essa questão, né? Porque, querendo ou não, quando a gente leva em consideração as redes sociais, é igual quando você publica, né, uma notícia falsa e depois tem que, né, falar erramos ou qualquer coisa. O número de pessoas que vê a notícia, o número de pessoas que vê a correção é totalmente desproporcional, né? Você acredita que há a possibilidade da gente ver esse tipo de atuação sendo colocada à prova nessas campanhas? Eu vou dividir a resposta em dois. Tem um deputado federal de Minas Gerais que publicou um vídeo fazendo uma fake news. Esse vídeo bateu 60 milhões de visualizações em um curto espaço de tempo. E aí depois o TRE do estado teve que pedir para derrubar o vídeo, que era uma fake news abjeta. E depois ele fala assim, olha, eu até sabia que era uma fake news, mas os 60 milhões de views... Você não tira isso de mim, né? Não tira isso de mim, já passou.
aí você fala, bem, o cara deu risada da democracia aqui da gente, né? Então, a gente vive num período que até uma tática muito utilizada nos Estados Unidos, que é shitstorm, né? Chuva de cocô, digamos assim, né? Então, você tem tanta conteúdo, tanta fake news sendo produzida, que o fato de você combater ela torna inviável a sua própria campanha eleitoral. Então, você passa tanto tempo desmentindo que você não consegue fazer campanha. Você não está propondo, né? Você Não só está propondo, resolvendo. só está respondendo. É uma técnica de marketing político. Exatamente. Tá? É um pouco da que a gente estava falando antes. Por outro lado, eu sou da corrente minoritária que acha que a inteligência artificial não deveria ser totalmente proibida, como é hoje no Brasil, ou verificada, etc. Eu acho que é um instrumento positivo para a nossa democracia, inclusive de acesso à democracia, para que as pessoas possam trabalhar mais e melhor. Né? Porque há uma perda de eficiência muito grande quando você tem 15 pessoas lá desenhando post, porque o algoritmo de determinada rede social pede que você poste de 2 em 2 horas. É uma perda de eficiência isso. No entanto, a inteligência artificial permite que você produza conteúdo em massa. Só que aí a gente tem que fazer uma discussão de mérito, de que tipo de conteúdo que a gente está fazendo. E, assim, mérito e, ao mesmo tempo, enforcement, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que o poder legislativo, judiciário e o executivo tenham ferramentas de regulamentação, de fiscalização daquilo que está sendo produzido e jogado para a nossa democracia. Então, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta do bem, só que ela precisa ser regulamentada. Exatamente. E, Juliano, a gente aqui, passou muito pela superfície, porque, afinal de contas, esse é um assunto absurdamente profundo, a gente é atingido, né? Política é tudo, né? Viver é político. E você dá aula, né, no Master em Comunicação Política e Sociedade aqui na SPM. Eu queria aproveitar essa oportunidade que eu tenho de conversar contigo para que você possa explicar um pouco da proposta do curso, qual que é o objetivo, para quem que ele é indicado. A pessoa gostou dessa nossa conversa mais introdutória, como que ela pode se informar mais? Fala um pouquinho do curso para a gente. Caio, o curso no Master em Comunicação Política e Sociedade da SPM para mim, talvez seja o principal curso hoje no Brasil para quem quer trabalhar na área de marketing político. E eu digo isso porque ele é, ao mesmo tempo, geral, então você aborda diversos temas, mas aborda esses temas com profundidade. Então imagina um jornalista, um assessor de imprensa, um designer, um relações públicas, como eu, que sou formado em Direito e que está nessa área, uma pessoa que fez publicidade e propaganda, um administrador de empresas e que às vezes gosta de política, enfim, dá para falar de todas as pessoas, a política é para todos. Sim. Então eu tenho um candidato a prefeito aqui em São Paulo, que o coordenador de campanha dele é médico. Então eu penso assim, caramba, né? Esse cara manuseia os instrumentais de marketing político a favor do projeto político que ele está atuando. Então, o que eu digo, Caio, é que quem quer se apropriar das principais ferramentas, quer trabalhar com política, quer trabalhar com causas sociais e que vê a política um instrumento de transformação na sociedade, faça o curso, faça o Master Comunicação Política e Sociedade na SPM, porque é ali que você vai conhecer os principais professores da área, vai conseguir se especializar, fazer um networking, que é super importante. Eu mesmo, como professor, conheci diversas pessoas interessantíssimas que estão participando do mundo inteiro, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, que às vezes não é muito divulgada. Tenho alunos de Angola, de Moçambique, de Portugal, do Brasil inteiro, que trocam informações, trocam oportunidades, trocam experiências e crescem junto. Então, essa próxima turma vai abrir agora em setembro e convido todo mundo que vai nos assistir aqui para estar se inscrevendo, conhecendo mais e aprendendo um pouco também, trocando experiência. Excelente, Juliano. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza de oferecer aí tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a nossa audiência. Tamo junto. Espero que a gente tenha aí novas oportunidades e eu espero muito também que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que se interessaram pelo que a gente está falando, também se interessem pelo curso da SPM. Eu que agradeço, Caio. Um grande abraço a você e a todo mundo aqui da SPM. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!